Olá, bem-vindos a mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, aqui em Araras, pelo NET TV Canal 4, todas as sextas-feiras às 19h30, com o nosso programa inédito. As nossas reprises acontecem aos domingos e terças-feiras, também às 19h30, e às quartas-feiras, às 20 horas. Você pode nos acompanhar também no youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, acesse e dê sua opinião sobre o nosso trabalho. Lá você encontrará este que é o nosso programa de número 92 e todo o restante do nosso trabalho. Esta é uma atividade de extensão da Universidade e da Câmara, como foi dito, que tem um firme propósito de aproximar a Universidade e Comunidade. Assim começamos. Isabela, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem contigo? Como vão as coisas? Bem, obrigada. E você? Tudo bem, vamos tocando. Vamos tocando. E hoje nós recebemos a professora Liliane Alcântara. Liliane, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Como é que você está? Convite. Imagina, foi um prazer. Igualmente. Tá joia. Vamos para os nossos destaques da semana, como fazemos sempre. Começamos com a Isabela. Bom, acho que é importante a gente pontuar, pelo menos, né, que ontem a gente teve mais um dia histórico aí na nossa jornada desse semestre, e foi a votação pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff, e acabou acontecendo o impeachment. Não vou entrar no mérito da questão, se está certo, se está errado, né? Mas para mim fica uma grande dúvida no ar, pela questão de... Tinha duas questões em jogo, né? Então, aprova-se o afastamento, não aprova-se a segunda parte. Então, na verdade, não se tem muita... Parece que não se tem muita convicção do que é certo e o que é errado, né? Se aconteceu o crime, se não aconteceu. Porque se votava as duas a favor ou se votava as duas contra, na minha concepção, ao menos. Claro. Então, para mim, fica uma dúvida no ar. E uma questão agora que a gente fica num grande ponto de interrogação, né? Então, o que serão os próximos meses? Nós que estamos dentro da universidade pública, nós sabemos as dificuldades, né, que já vem se anunciando há algum tempo, e a falta, na verdade, de uma sinalização do que nós teremos em termos de investimento ou de falta dele dentro das universidades públicas, mais especificamente das federais, né? Então, é um momento aí, acho que de grande apreensão, né, e vamos ver se a gente consegue negociar e enfrentar isso da melhor forma possível. Tá, joia. Eu vou fatiar o seu comentário em duas partes, como fizeram ontem, em relação... Uma contra e uma a favor? Não nesse sentido. No que tange ao impeachment, nós temos por princípio aqui no programa não entrar em mérito, mas uma preocupação que fica para todos nós, para você que está em casa. Um país como o nosso, em 25 anos, impeachmentou 2 presidentes, né? Quer dizer, não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. É uma sinalização inequívoca de que nós temos coisas a serem resolvidas no nosso ambiente político, nas conversações entre legislativo e executivo, executivo e legislativo. E judiciário. E judiciário também, por que não? E dúvidas suscitadas entre o momento em que aconteceu num primeiro impeachment e depois no outro, com resoluções relativamente diferentes, interpretações diferentes. E por que isso acontece? Causa, assim, instabilidade, e essas instabilidades incidem sobre uma angústia sobre as pessoas, sobre os sistemas, sobre as universidades. Agora já entrando no segundo item daquilo que você levantou, quer dizer, o país acaba passando por um momento onde as pessoas ficam se perguntando como é que a gente faz para continuar, enfim, quando isso vai acontecer de novo, se vai acontecer de novo, o que faz para que nós tenhamos maior estabilidade para frente, né? É isso Quanto que a gente vale quer. meu voto no final das contas, né? Exato. Então, que fique aí de aprendizado para que essas relações políticas no Brasil melhorem, que nós saiamos dessa aprendendo, né? Isso é que é fundamental, tá ok? Mais alguma coisa? E aqui está alguns dos reflexos desse momento que nós estamos passando, que são os meus destaques da semana. O desemprego no Brasil é um ranking, né?
É um ranking negativo, né? Aliás, eu ia trazer outro ranking também sobre municípios, mas eu deixei para uma outra oportunidade, porque 2 rankings também já é demais no mesmo programa, né? Mas aqui o ranking de desemprego, o Brasil é o 7º maior em porcentagem, considerando 51 países. A taxa de desemprego aqui subiu para 11,6% no trimestre. Em julho, a África do Sul ficou em primeiro com 26, a Espanha com quase 20. A Espanha ainda, olha que retomada complicada, difícil, vem ainda com muita dificuldade. Montenegro, Jordânia, Croácia, Chipre e Brasil, então o 7º, depois Itália com 11,5, Eslovênia com 10 e Ucrânia com 10 também, 10 alguma coisa. Enfim, muito próximo. São números muito altos, repito, e isso é uma taxa muito preocupante. Os especialistas ainda acreditam que nós teremos uma piora até o final do ano, porque a retomada passaria, segundo os especialistas, né, por 4 pontos. O primeiro deles, a retomada da confiança, que ela começa a dar sinais de que vai melhorar, né? Alguma coisa está acontecendo. Eu não acho, pois é. Em todo caso. Em todo caso. Pois é. Eles estão dizendo que aconteceria a retomada da confiança. Para ser bem sincero, ela até caiu agora neste último mês, né? Um índice, podemos comentar sobre ele em outra oportunidade. O segundo momento é a retomada do crédito. As pessoas se tornam mais confiantes, podem buscar recursos no mercado. Porém, o crédito depende da taxa de juros, que a taxa de juros depende da inflação. Então, tem esse jogo aí para resolver. O terceiro momento é um investimento nas áreas já ociosas que existem. Porque se houve um desemprego muito grande, as fábricas, as lojas, os galpões, as áreas produtivas do país, elas estão com espaço. Isso permite uma retomada relativamente rápida, porque você não precisa de novos investimentos para ocupar esse espaço. Religar aquela estrutura que já existe e contratar pessoas, aí o quarto momento. Só depois disso, o que poderia acontecer em 2017, retomada para o final de 2017, início de 2018, o que não é uma notícia boa, e os índices de 14 voltarão em 2021. Quer dizer, é um longo caminho a ser percorrido, mas precisa começar, né? Claro. Precisamos começar. Claro. Eu vejo assim também, uma falta de investimento em áreas que nós temos já uma grande possibilidade. Consagradas, né? Não, como a área de turismo, ela é pouco explorada ainda, né? Muito pouco explorada. Eu fui agora, a semana passada, estava em Cuiabá, que a gente teve num congresso, e até que enfim fui visitar a área do Pantanal, que era um dos desejos aí. Sim, sim. E consegui. Gostou? Maravilhoso, Maravilhoso. né? Fantástico. Mas você percebe o quanto ainda pode ser explorado em termos de turismo, né? E um turismo sustentável, né? Que você não precisaria destruir, né? Partes naturais tão ricas que nós temos, né? Então, assim, é um local que cabe. E é interessante, assim, várias pousadas que a gente conversou, eles falam, nós estamos lotados o ano inteiro com estrangeiros, principalmente americanos e alemães, assim. É o ano inteiro, eles não têm vaga para brasileiro, de Entendi. tanta gente que vem do exterior. Então, se você melhora um pouquinho a infraestrutura, você dá mais condições, você faz uma propaganda disso, né? Eu acho que não tem como não avançar. Parece uma fórmula bem... nós temos tratado disso aqui. A questão talvez seja a logística estrutural do país. Pois é. Lógico que passa pela questão de infraestrutura, passa pela questão de, por exemplo, de saneamento básico, né? Porque se você também não tem, no local, você tem um local muito bonito, mas você não tem essa estrutura, como é que você recebe, né? E o impacto que isso pode causar. Passa pela questão de transporte, questão de violência, né? Como você lida com essas questões, você pode receber bem ou não o turista, tem todas essas questões. Mas, assim, a gente tem a questão natural a nosso favor, né? Claro.
que é pouco explorada, Pouco né? explorada. E emendando com o que você está falando, aí vem mais um ranking Claro. aqui, por favor, que é o empreendedorismo por necessidade. Ao invés de se investir numa área como essa que você acabou de comentar, o turismo, que é algo... tem uma expressão que eu não vou lembrar aqui, mas é uma aptidão nata do país, uma coisa assim, né? Nós acabamos investindo por conta da crise em determinados setores que eles já são classicamente congestionados, vamos dizer. Em primeiro lugar, o que tem aumentado no Brasil é o serviço de alimentação. O sujeito abre um restaurante, põe um fast food, um carro, uma coisa. Segundo, recuperação de prédios e instalações elétricas. O sujeito vai trabalhar com eletricidade, hidráulico. Hidráulico não, elétrico, desculpa. Comércio e confecções em geral, nessa ordem, né? Serviços de higiene pessoal e embelezamento, salão de beleza, essas coisas, corte de cabelo. Comércio varejista, serviço de propaganda. O que eu estou citando aqui são os negócios que abriram no Brasil nos últimos tempos em função da crise. Serviço de propaganda e publicidade, curso preparatório e especialização, serviços técnicos, transporte rodoviário e cargas e oficina mecânica. Esse é o número de negócios que tem ampliado no Brasil nesse momento de crise. E a crise fica bem marcada por o nosso PIB, que saiu agora no segundo trimestre de 2016, recuando 0,6%. É o sexto trimestre seguido de queda, segundo o IBGE, e é o país entre os 39 que já publicaram o seu PIB de segundo semestre, o pior resultado é o nosso. Nós estamos pior que a Ucrânia, que está em guerra, pior que a Rússia, que está sofrendo um embargo, enfim. Mas, de novo, parece que há algumas sinalizações de que nós tenhamos chegado ao fundo do poço, eu espero. Desempenho negativo para milho, arroz, algodão, feijão e soja, ou seja, a agropecuária que sempre vem dando um fôlego a mais, de repente sinalizou muito negativamente. Um ano muito atípico, né? Muito. Eu falo tem um colega que planta feijão e ele disse, foi na época da colheita, deu aquela chuva e eles perderam tudo, começou a brotar tudo antes de colher. Entendeu? Ou tinha acabado de colher, estava para secar, e foi aí, eles foram pegos assim no susto mesmo, né? Então, foi uma condição climática atípica. Complicado. E é uma coisa que a gente tem que ter atenção, porque se o nosso país ele tem uma grande fundamentação na área da agricultura, é uma questão para a gente se preocupar muito. Claro. Né? Porque se tem toda essa mudança climática, a gente não tem mais previsão, né? É difícil. E o agricultor... Diversificação exatamente. De culturas. Exatamente. Ok? Ok. Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a professora Liliane Cristine Schlemmer. Schlemmer é... Alemão. Alcântara. De origem alemã. Isso. Você é de onde? Eu sou da região sul, do Rio Grande do Sul. Sou do Rio Grande do Sul. De origem alemã. Ela fez graduação na Universidade de Santa Maria, não? 3 de maio. 13 Rio de Grande maio. do Sul, isso. 3 de maio, desculpa. Sociedade Educacional 3 de maio. Isso, C3. Ok, C3. Fez mestrado na Faculdade de Campos Elíseos. Hoje mudou essa nomenclatura, na época era a Faculdade de Administração do Estado de São Paulo. Tá. E doutorado na Faculdade Regional de Blumenau. Atualmente é professora do Departamento de Desenvolvimento Rural, trabalha na área de agroecologia aqui no campus Araras, e ela vem falar para nós sobre economia solidária, autogestão e educação cooperativa. Muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Eu que agradeço. Comece nos falando o que é cooperativa ou cooperativismo. Bom, o cooperativismo ele é um movimento, uma filosofia, né, e tem como princípio o desenvolvimento econômico e social da comunidade. Né, e tem como princípios a autogestão, a solidariedade, o trabalho comunitário, a democracia, a transformação social, né, e prima por esses princípios. Legal. A cooperativa, ela reúne uma série de produtores, vamos dizer assim, ou de interessados num determinado tema,
Onde a cooperativa é mais forte no mundo? Hoje, no mundo, o maior exemplo de cooperativismo que nós temos é o Mondragón Corporación Cooperativa, que é o Complexo Cooperativo Mondragón, que fica no País Basco, norte da Espanha. Você estudou lá, né? Eu fiz um estágio de 7 meses no Complexo Cooperativo de Mondragón. Me tornei cooperada também, da cooperativa de consumo, da Caja Laboral, que era o banco, e fiz parte de todo o processo de educação cooperativa. Tive a oportunidade, o prazer de participar da educação cooperativa. Como que se dá esse processo? Que era o objetivo do meu estudo. Você tem alguma ideia de como isso tem se desenvolvido aqui na cidade, de Araras, aqui na região? Eu estou com um projeto de extensão nos assentamentos rurais, Araras 1, 2, 3, 4 e Saltinho. E nós temos algumas cooperativas aqui nos assentamentos rurais de Araras e associações também. O que nós percebemos nesse projeto é que há uma falta de capital social, né? Aquele capital que é subjetivo, que prima pela confiança, pela solidariedade, esses princípios cooperativos. Né? Talvez a questão da liderança, da educação cooperativa mesmo, né? de se fazer a comunidade entender qual a importância do cooperativismo. E a gente percebe que ainda há pouco conhecimento do que é o cooperativismo, quais as vantagens de ser cooperativo, né? Para uma comunidade rural, por exemplo. E temos outras cooperativas aqui na região também, que eu ainda, como estou há pouco tempo, agora nós vamos trabalhar com os alunos de desenvolvimento rural, da agroecologia, para levá-los até essas cooperativas para nós conhecermos melhor um pouquinho como que se dá esse processo de autogestão. E todas essas são em relação à produção de alimentos? Aqui nós temos cooperativas de produtores rurais, né? Certo. Mas nós temos vários tipos de cooperativas, por exemplo, a Unimed, é uma cooperativa de trabalho, nós temos cooperativa financeiras, né? Caso Sicredi, que são instituições financeiras, nós temos cooperativas de consumo, de produção, de educação também, né? São inúmeros modelos, né, de cooperativismo. Deixa eu ver se eu entendi direito. Vamos imaginar que nós 3 ou mais pessoas vamos fundar uma cooperativa educacional, né? Isso. Qual o princípio básico disso? Nós temos um interesse comum, que é a educação. Sim. Nós vamos ganhar ou não vamos ganhar dinheiro? Como é que funciona isso? Inicialmente, para se abrir uma cooperativa, o mínimo número de sócios são 20 pessoas. Tá, isso eu não sabia. Para se iniciar, né? 20 pessoas. Uma Você associação, sabia 2 disso, não? pessoas. Eu não sabia, né? Eu sabia porque assim, eu trabalhei numa cooperativa de Bom. professores, Tá, né, em São Aí José você do Rio já Pardo. conhece um pouquinho, o modelo, né? Eu trabalhei também numa cooperativa de educação. O objetivo da cooperativa, da instituição, não é o lucro, né? Assim como a gente colocou, o desenvolvimento dos cooperados. Então, ela não visa o lucro, né? E sim a divisão solidária dos ganhos, por exemplo, dessa instituição, dessa formação, dessa associação. Então, o princípio básico, justamente que você colocou aí, é um objetivo em comum. Qual é o objetivo? É a educação? Então, vamos abrir uma cooperativa. Para isso, eu tenho que ter um número mínimo de sócios, então, e atender alguns requisitos da legislação específica do cooperativismo, né? Que tem alguns pontos do que é necessário, né? Por exemplo, a criação de um estatuto, né? a entrada com uma cota, né? Porque aí você se tornando cooperado, você é responsável pelas decisões da cooperativa, né? Porque o processo de autogestão ele prevê isso, que todos os sócios sejam partícipes do Direitos processo. e deveres. Direitos, né? E deveres, né? Isso. Esse é o grande diferencial de uma empresa privada. Na cooperativa, todos são responsáveis, são corresponsáveis aí pelo processo de decisão. Tudo nas assembleias. Todas, né? as assembleias, né? Tem que ter a participação. Esse é os 3 grandes princípios básicos: a educação, a participação e a transformação social. Então, é o grande quê da questão, eu diria que é a participação, né? Porque ainda nós temos essa cultura aqui no Brasil de que eu me torno um cooperado, mas eu não quero participar. Eu quero que alguém tome a decisão por mim. Né? Vai dar certo nunca desse jeito. Aí é muito fácil, né? E não é esse o propósito da cooperativa, né? E o que tem em Mondragón? O que é Mondragón, onde você estudou? Bom, o que tem de... Mondragón, até vou fechar o meu papel aqui, porque esse conhecimento de causa é diferença, né, da gente viver dentro de uma comunidade, né? Eu fiz os meus estudos todos dentro do Instituto de Estudos Cooperativos, que é um instituto da cooperativa, do Complexo Cooperativo de Mondragón. Hoje são 260
indústrias cooperadas, que fazem parte do Complexo Cooperativo de Mondragón, e eles têm 15 centros tecnológicos. Entre eles, eles têm um financeiro também, que é um banco, né? Um supermercado, que é o Eros, e eles têm essas instituições de ensino, tem universidades, por exemplo, e esses centros de pesquisa. Onde eu realizei minha pesquisa, para entender como que se dá esse processo, no Instituto de Estudos Cooperativos, eles trabalham em 3 frentes, né? A experiência cooperativa de Mondragón, a economia solidária e desenvolvimento sustentável, e a inovação social e desenvolvimento comunitário. Na experiência cooperativa de Mondragón, LANC, especificamente, que é esse instituto, ele trabalha com cursos de formação e educação cooperativa, para dirigentes, sócios cooperados, diretores, com cursos de 8 horas, cursos de 2 a 3 dias e curso de 250 horas em nível de especialização. Eu tive a oportunidade de participar das 3 modalidades de curso, como participante, como pesquisadora, e pude entender como que se dá todo esse processo. Questões como liderança, motivação, comunicação, o que é cooperativismo. Então, eles têm como princípio trazer um presidente de uma cooperativa ou alguém que possa dar uma palestra, até um psicólogo, por exemplo, em uma das aulas. E no final do curso, eles têm um projeto. Os alunos desenvolvem um projeto prático dentro de uma cooperativa, onde eles trabalham para ser colocado em prática de transformação social. E eu posso continuar, Pode, né? claro. A outra frente, então, da economia solidária, eles têm um projeto junto com uma fundação chamada Mundo Kid. Esse projeto, em parceria, eles desenvolvem projetos de economia solidária no mundo todo. Nós temos projetos na África, Cuba, México, e no Brasil nós temos 2 projetos, né, que eu fiquei conhecendo depois que eu fui para lá. Um com o MST, um em Laranjeiras, no Paraná, e um no Espírito Santo. Esses projetos trabalham com os movimentos sociais, levam os líderes do movimento social para Mondragón, para educar nos princípios cooperativos, e eles vêm até aqui e fazem cursos de formação, de autogestão, de gestão democrática. Por exemplo, em Laranjeiras, eles desenvolveram um projeto de casas populares rurais. Então, eles ensinaram como que casas cooperativas, eles chamam de viviendas, né, habitação, que eles também trabalham o cooperativismo no sistema de habitação. E no terceiro momento, então, eles têm a educação, a inclusão social. Eles desenvolvem projetos com uma cooperativa chamada Bagara, com a comunidade. Inserindo na comunidade conceitos como responsabilidade social, trabalham com aposentados, jovens, população em geral, para conseguir desenvolver a cultura local, o patrimônio, a língua deles, que para eles é muito importante. Então, são questões, para eles, primordiais de ter esse desenvolvimento da comunidade, inserir a comunidade no processo cooperativo, o que eu achei muito interessante. Né? Diferente do que nós temos aqui no Brasil, eu não vi esse modelo aqui no Brasil. Tá. Mas eu vi lá em Mondragón, eu tive a oportunidade de presenciar o curso também com a Unimed, por exemplo. A Unimed estava lá, a Unimed aqui do Brasil estava lá fazendo um curso de capacitação. Olha que interessante. Então, várias empresas aqui do Brasil, Sicredi também, eles vão a Mondragón para ter um aprendizado, ver como é que funciona o modelo. Buscar um aperfeiçoamento. Né? Isso, aperfeiçoamento, porque eles são um modelo cooperativo para o mundo. Para o mundo. Saindo de Mondragón, vindo para a nossa realidade aqui. Onde estão os maiores desafios para... Porque nós sabemos até, eu sei subjetivamente, vamos dizer, mas nós tivemos um problema de quebra de Sim. várias cooperativas aqui no estado de São Paulo. O modelo atravessa, portanto, uma série de dificuldades aí. O que está acontecendo? Como é que faz para alavancar isso, crescer, fazer... Principalmente num país como o nosso, que tem uma deficiência muito grande no seu processo de desenvolvimento. O grande desafio até foi um diagnóstico de Mondragón, porque eles também hoje chegaram a um ponto, para chegar aqui no Brasil, que eles identificaram em 2012 que eles precisavam revitalizar o sistema cooperativo. Por quê? Os antigos cooperados, eles tiveram uma educação com o padre que fundou a cooperativa, Resmendarieta, com os princípios ideológicos do cristianismo, humanizantes,
né? Que ele trabalhava teoria humanista, ele trabalhava Piaget e Paulo Freire, pra você ter uma ideia, né? E eu vejo aqui no Brasil a falta, né, de uma liderança, por exemplo, desses princípios cooperativos. O que eles estão sentindo lá agora, né? Aqueles líderes antigos, eles se foram. E no mundo capitalista, onde dá mais-valia, eu quero ter mais, eu não quero trabalhar com o outro, eu que quero ganhar, o outro que se dane, é mais ou menos assim, é o que a gente percebe, e que eu vejo também aqui no assentamento, assim, né? Como que eu consigo desenvolver esse pensamento comunitário, romper um pouco com o individualismo. Isso, né? com esse paradigma individualista, né? E mostrar que o coletivo é importante. Por exemplo, nós estamos tentando implantar ali um sistema de comercialização dos produtos, né? Então, eu entrei com esse tema na Associação de Economia Solidária. Olha, a economia solidária é o seguinte, todo mundo ganha, né? Mas a divisão no rateio, como nós temos aqui a cooperativa de reciclagem de lixo, por exemplo, né? De Rio Claro, por exemplo, nós temos um modelo onde todos os ganhos são rateados, né? E aí, como mudar esse conceito? Acho que o grande desafio, né, Josivaldo, é justamente mudar essa cultura que nós temos, individualista, de pensar só em mim mesmo. Eu quero ganhar, se o outro não ganhar, o problema é dele. Entendi. Nós temos acho que é o principal uma relação desafio muito complicada nesse sentido, e eu acho que, infelizmente, principalmente aqui no estado de São Paulo, eu percebo muito, porque é onde a gente está inserido, né? Uma onda conservadora muito grande que tende a essa questão ainda mais individualista, né? Então, a gente teve, por exemplo, no país, se isso foi bom ou se foi ruim, aí é outra questão, não vou entrar no mérito, mas a gente teve uma ascensão grande de uma classe D aí para uma classe média, né? E isso é muito interessante quando a gente escuta os discursos, né, que a boa parte da classe média se sente mal pelas conquistas de outras classes. Isso é algo muito complexo, né, para ser estudado e para ser discutido, né? Então, o individualismo chega num ponto que você se sente mal pelo ganho do outro. Isso, mais ou menos, né? Aquela filosofia. Você não perdeu, mas o fato do outro ter ganhado te coloca numa situação eu de não como quero assim, né? que você, eu não quero crescer, mas eu quero que você desça. Exatamente. Né? Eu não quero ter esse trabalho de desenvolvimento, né? E o cooperativismo, ele vai dar trabalho. A economia solidária, ela vai dar trabalho. O processo de autogestão é uma forma diferenciada de trabalho, né? Já com a participação de todos. Então, é um processo mais doloroso. E ele parte do princípio básico, educação. Tudo parte da educação. Aonde nós temos modelos no Brasil que tiveram mais sucesso, vamos dizer assim, onde as coisas... Então, tem um dado interessante. Em São Paulo, nós temos o maior número de cooperativas na região sudeste. Mas nós temos o maior número de associados na região sul do país. Esse processo todo ele se deu com a vinda dos imigrantes. O cooperativismo ele chegou no século XIX aqui no Brasil com a vinda dos primeiros imigrantes europeus. Mas o maior número no estado de São Paulo é uma questão de valores absolutos, porque você tem 40 e tantos milhões em São Paulo, então, em termos proporcionais, no sul, acho que a coisa funciona de uma forma mais... Eu creio assim, em função pelo capital social, né? Quando a chegada dos imigrantes no sul, por exemplo, eles não tiveram apoio do poder público. Então, a forma deles se organizarem e de se apoiarem mutuamente... Foram obrigados, né? Eles foram obrigados, né? Então, houve um capital social mais forte. Eu lembro que quando eu era criança, meus pais trabalhavam em forma de mutirão com os vizinhos. Isso era cooperativismo, né? Se plantava e se colhia em uma propriedade, depois aquelas pessoas iam para outra propriedade e faziam todo o sistema de mutirão. Havia essa preocupação com o outro. Depois da Revolução Verde... O que nós tivemos, né, as novas tecnologias acabaram fragmentando, cada um ficou na sua propriedade, se preocupando em ganhar mais que o vizinho, né, quebrou-se aquela forma, aquela tradição bonita que volta né? E hoje, para você quebrar esse conceito, esse ciclo que se formou, por isso que eu volto a tocar, né, é a educação mesmo, é a sensibilização, a conscientização da importância. Esse é algo que eu gosto muito, que eu quero levar para os assentamentos, que eu tento colocar em algumas dinâmicas, nas reuniões com as mulheres produtoras rurais, por exemplo, né? E eu tenho uma parceria com o ITESP, e o ITESP coloca também essa questão, né? A grande dificuldade é a deorganização desses grupos. Né? Como organizar em prol de um objetivo em comum, onde todos seguem, né? E aí entra o fator da confiança, que é fundamental. Né? A confiança no outro, né?
a solidariedade, de novo, né? A questão do trabalho comunitário, de se doar também. A constituição de grupos de trabalho não é fácil, né, Eliana? E a gente vê isso mesmo dentro da universidade. Dentro da sala de aula, né? Com os colegas, mas assim, com os alunos, a gente vê com os colegas, né? Sim. Então, eu acho que você toca em pontos muito importantes, né? Essa questão da confiança, né? Da partilha do trabalho mesmo, né? Então, se eu não tenho confiança, eu não vou também mostrar meus erros, né? Meus problemas. Então, isso só vai acontecer quando você tem confiança no grupo que você trabalha. Claro. Né? E aí é que o grupo cresce, né? Analisando as dificuldades, os problemas. Né? Somando, né? Somando, né? É uma somatização. Claro. Liliane, nosso tempo acabou e o assunto está muito bacana, mas você virá uma outra oportunidade para contar um tanto mais para nós, tá ok? Foi um grande prazer. Obrigada pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. Isabela, foi um prazer estar aqui contigo de novo. Nos vemos em breve, eu espero. Com certeza. Tá joia? E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais!